Bom pessoal, a pedido de um dos inscritos do canal, vou falar um pouquinho aqui sobre o funcionamento dos motores do condensador do chiller Hitachi, né? Eu não trabalho muito com chiller de condensação a ar, trabalho mais com condensação a água, mas eu vou estar tentando explicar um pouco aí como que é o funcionamento desses motores, os condensadores do chiller Hitachi de condensação a ar. Então a gente vai dar um exemplo aqui de como que funciona do chiller com dois sistemas, dois compressores, dois condensadores. Então, cada condensador do chiller, ele vai ter um grupo de 4 motores, tá pessoal? Então, se você tem dois sistemas ali, cada condensador vai ter 4 motores. Sistema 1, 4 motores, o 2 mais 4 motores. Se tiver um terceiro sistema, mais 4 motores e um quarto sistema, mais 4 motores e assim vai, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, vamos lá. Vou colocar o grupo aqui de 4 motores do nosso sistema. Vamos dividir aqui em 4. Lembrando sempre que eu não sou bom de desenho, tá pessoal? Só para simplificar para vocês, para ter um entendimento melhor aí. Então eu tenho aqui um grupo de 4 motores. Como que eles vão ser identificados? Eu tenho lá o meu sistema 1 e meu sistema 2. Eles vão ser identificados como FC11, FC12, FC13 e FC14. Ok? Meu sistema 1 vai ser identificado como 11, 12, 13 e 14. E o sistema 2, FC21, FC22, FC23 e FC24. Tá bom, pessoal? Então, se eu tiver um terceiro sistema, vai ser 31, 32, 33, 34. Se eu tiver um quarto sistema, 41, 42, 43 e 44. Beleza? Então, é dessa forma aí que é identificado os motores dos nossos condensadores. E a gente vai ter aqui os condensadores ligados na placa de controle de cada compressor. Então, a placa de controle do compressor número 1, ele vai estar ligado com um grupo de 4 motores, que no caso seria os FC11, 12, 13 e 14. E na placa do compressor 2, a gente vai ter o FC21, 22, 23 e 24. Tá bom? Então, a placa de controle do compressor, vamos identificar aqui, ó. Vamos colocar a placa de controle. A placa de controle do compressor é a PCBD. Ok? Então, no caso aqui, eu só vou simplificar com uma placa eletrônica, mas as ligações é a mesma para as outras placas eletrônicas também. A única coisa que muda é a identificação. Tá bom? Então, a gente vai ter a PCBD1. Ok? Onde que vai ligado os motores dos nossos condensadores? Na placa eletrônica do compressor, né, a gente vai ter a ligação das bobinas dos contatores, dos motores do condensador, um contato auxiliar de um dos contatores, de um dos motores, e a gente vai ter também os relés de sobrecarga, né? Então, o relé de sobrecarga, pessoal, ele vai estar ligado aqui, ó, no PCN202, ok? PCN202. E ele vai ter uma série com todos os relés de sobrecarga de cada motor. Então a gente vai ter uma ligação assim, ó. Vou sair daqui, vou vir aqui em cima aqui para a gente conseguir colocar todos os relés. A gente vai ter um relé de sobrecarga aqui. Ele vai ser o ORFC11, que é o relé de sobrecarga do motor FC11. A gente
vai ter mais um relé de sobrecarga, que vai ser o ORFC12. ORFC13 e o ORFC14. Beleza, pessoal? Então ele sai da PCN 202, passa no relé térmico do UFC11, ele faz uma série com os demais relé térmicos, né, do 12, do 13 e do 14, e retorna para o PCN 202. Tá bom, pessoal? Então é uma série dos relé térmicos de todos os motores, onde qualquer relé térmico que ele abrir o seu contato, ele vai interromper o funcionamento de todos os motores. Ok? Então, ele sai do PCN 202, passa pelos relés térmicos e retorna para o PCN 202. Qualquer relé térmico que abrir, ele corta o funcionamento de todos os motores. Então, os relés térmicos são ligados em série. Ok, pessoal? A gente vai ter aqui também, ó, o PCN 214, PCN 214, PCN 214. O PCN 214 é onde vai ser alimentada as bobinas dos motores do condensador, tá bom? Então a gente vai ter aqui, ó, vou ter aqui uma saída comum e aqui eu vou ter 4 saídas, né? São 4 motores. Cada saída eu vou ter aqui uma seletora. Falei para vocês, né? Eu sou bom de desenho. Então, cada saída eu vou ter uma seletora, que ela vai ser identificada como CSF, tá? É o CSF. Essa é a identificação das seletoras. Essas seletoras aqui, elas ficam ali do lado da IHM, do lado externo do chiller, bem do ladinho ali da IHM. Então, através delas, você vai ligar e desligar os motores também. Se você precisar fazer uma manutenção, você vem aqui e desliga as seletoras e faz a manutenção no motor. Lógico que o certo é você bloquear o equipamento e fazer a manutenção de uma forma mais segura. Tá bom? Mas se você quiser fazer alguma intervenção, você pode vir na seletora do motor em específico, desligar a seletora e fazer a manutenção no motor ou substituição do motor. Ok? E após cada seletora, você vai ter as bobinas, né, dos contatores. Então a gente vai ter aqui a bobina todas as identificações, pessoal, das bobinas vai ser CMFC, tá bom? Então vai ser CMFC 12, CMFC 13, tá vendo? Aqui já complicou o meu desenho. CMFC 14 e CMFC 11, ok? E essa saída aqui é o comum para alimentação das bobinas. Beleza? Então eu tenho aqui a 1 das bobinas e a 2. Então na saída PCN 214 eu tenho as seletoras,
né, para ligar e desligar os meus motores. Logicamente, sempre que a gente for colocar o chile em operação, todas as seletoras elas têm que estar na posição de ligado, para os motores entrarem em operação, senão a gente não consegue alimentar a bobina dos contatores. Saiu da seletora, entra nas bobinas de A1 e a gente tem um comum saindo aqui do PCM 214 que vai alimentar o A2 de todas as bobinas dos contatores, ok? E aqui, ó, na parte de baixo a gente vai ter o PCN 209, que são as saídas, né, para alimentação das bobinas dos contatores, o contator principal, o contator estrela e triângulo do compressor. Só que antes dessa alimentação das bobinas dos contatores do compressor, a gente vai ter um contato auxiliar aqui, pessoal. Eu vou ter um contato auxiliar aqui, normalmente aberto, tá? Vou colocar aqui, ó, 3 e 14. E aqui eu vou simplificar a alimentação da bobina do contator do compressor, tá? É só para a gente ter um entendimento aí. Então, vamos se dizer que aqui é o contator do compressor, beleza? E esse contato auxiliar aqui, ele vai ser um contato auxiliar do CMFC 12, tá? A gente só vai ter o contato auxiliar de um dos motores aqui, antes da alimentação da bobina do compressor. Então esse cara aqui vai ser o CMFC 12, que é esse cara aqui, ó, tá bom? Por que a gente tem esse contato auxiliar aqui, pessoal? Porque para o meu compressor entrar em operação, eu preciso que os meus motores do condensador eles estejam em operação. Se eu não tiver os meus motores do condensador em operação, ou pelo menos um motor, aí vai depender muito também da temperatura do ar externo, eu não posso entrar com o meu compressor, senão eu vou ter alta pressão. Ok? Então eu tenho que ter esse contato auxiliar aqui. Então é um contato normalmente aberto do CMFC 12. Ok? Então, pessoal, a ligação na placa eletrônica é dessa forma aqui. PCN 202 eu tenho a saída dos relés térmicos, né, elas são em série, e retorna para o PCN 202. Qualquer contato, né, qualquer relé térmico que abrir aqui, eu derrubo todos os meus motores, ok? Porque eu vou interromper essa série aqui independente do térmico que abrir. Então eu vou interromper o funcionamento de todos os meus motores. E ele vai dar um alarme aí, vamos, se eu não me engano, vamos colocar aqui, ó, C1 do F1, como é do sistema, ao F2. Desculpa, do F1 ao F4. São dois sistemas, mas são 4 compressores. No caso seria só C1 F1 ou C2 F1. Aí sim. Mas como são 4 motores, o alarme é de C1 F1 a F4 ou de C2 F1 a F4. Ok? Então esses são os alarmes que vão dar quando eu tiver algum problema no motor do meu condensador, tá? Então abriu qualquer térmico aqui, interrompe o funcionamento de todos os motores e do chiller também, porque vai me gerar um alarme, meu compressor também vai parar, meu chiller vai parar, tá bom? PCN 214, seletora, alimenta a bobina do A1 e eu tenho o comum do A2. E no PCN 209 eu tenho um auxiliar do CMFC12, né, que ele vai dar a condição ou vai tirar a condição do meu compressor para o meu sistema não trabalhar com alta pressão, tá bom? A gente tem o pressostato de alta pressão lá, mas se eu não tenho motor, eu vou ter uma alta pressão, então eu já tenho que derrubar o meu compressor. Então vocês vão entender aqui por que esse cara aqui, ó, somente esse cara aqui, que ele está antes da alimentação da bobina do compressor, tá, pessoal? Então eu vou apagar aqui esse esquema elétrico aqui, profissional. Vou apagar aqui. Então, como que vai funcionar agora os nossos motores? Vamos lá. Se a temperatura do ar externo, né? Vamos colocar aqui, ó. Temperatura do ar externo.
Se a temperatura do ar externo ela estiver maior que 20 graus, o que vai acontecer aqui com os meus motores? Todos os 4 motores, né, de cada sistema, eles vão estar em operação. Então, vou colocar aqui todos motores operando. Se a temperatura do ar externo ela tiver menor ou igual a 20 graus, o que vai acontecer com os meus motores aqui, pessoal? Ele vai desabilitar os motores final 1. Então vai ser o FC11 e o FC21. Então minha temperatura estando menor ou igual a 20 graus, os motores final 1 eles vão parar, ok? Então vai parar aqui, ó, motor FC11 e FC21 parados. Ok? Então, o motor FC21 e o FC11, quando minha temperatura estiver menor ou igual a 20 graus, eles vão ficar parados. Só vai operar os motores final 2, final 3 e final 4. Beleza? Temperatura de ar externo menor ou igual a 12 graus, ou com uma pressão menor ou menor, vamos escrever aqui, tá? Que 270 psig. Se a minha pressão estiver menor ou igual a 12 graus ou menor que 270 psig, os meus motores finais 4, eles vão parar, ok? Então, vamos colocar aqui embaixo aqui, ó, motor FC14 e FC24 parados. Ok, pessoal? Então a gente vai parar aqui, ó, o FC24 e o FC14. A gente vai ficar só com 2 motores de cada sistema em operação. Final 2 e final 3. Beleza? Agora, temperatura menor ou igual a 0 graus ou pressão menor que 120 psi. O que vai acontecer com o meu sistema quando a minha temperatura estiver menor ou igual a 0 ou a minha pressão estiver menor que 120 psi? Eu vou parar os meus motores finais 3. Ok, pessoal? Então, o FC3 e o FC13, eles também vão ficar parados, tá? E eu vou ficar somente com os motores finais 2 em operação. Vocês gostaram do meu apagadorzinho? Pedaço de trapo. Então esses 2 motores aqui, ó, de cada sistema, eles vão ficar em operação. Aqui no caso eu vou parar os finais 3, né? Então motor FC13 e FC23 parados. Beleza? Então, na temperatura menor ou igual a 0, eu vou ficar somente com um motor de cada sistema de operação, que são os finais 2. Vocês lembram lá que no esquema elétrico que eu fiz na saída do PCM 209, na placa eletrônica, tinha um contato auxiliar desse cara aqui, ó, FC22, né, ou FC12. No caso, a gente estava trabalhando só com a placa de um compressor, que era da PCBD1. Então, estava o FC12, ok? Então esse cara aqui, né, motores
Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu colocar de azul aqui. Vai mudar muita coisa, mas motores finais. Dois. Vamos colocar aqui. Eu acho que não ajudou muito essa caneta azul não. Pera aí. Vamos de preta mesmo. A caneta azul já está. Vou colocar aqui, ó. Motores com final. Dois em operação constante. Beleza? Então os motores com final 2 em operação constante, eles vão estar sempre em operação. Esses motores eles não podem parar, tá pessoal? Então o que acontece, pessoal? Lembra lá na placa eletrônica? Vamos colocar aqui do lado aqui, ó. Diminuir o tamanho dela aqui. No PCM 209, na saída do PCM 209, a gente tem o contato normalmente aberto do CMFC12. É esse cara aqui, né? 12, 22, 32, 42. Então, cada sistema vai ter um contato auxiliar normalmente aberto do CMFC, sempre final 2, tá? 12, 22, 32 ou 42, depende do sistema. E é ele que vai dar condição ou não para o nosso compressor. Ok? Então o que acontece aí? Vamos dizer que eu tenho problema nos meus 3 motores, no FC1, no 3 e no 4. Eu tenho um problema nesses meus 3 motores. Os motores não entraram em operação. A bobina, né, dos contatores desses motores, ela está aberta, então eles não entraram em operação. Mas a bobina do FC22 ou do FC12, ela está ok, ela vai colocar o meu motor em operação e o meu chiller, né, meu compressor, ele vai partir, porque o contato do CMFC12 ele vai fechar. Né? O contator do CMFC12 está bom, ele vai ser energizado e vai fechar o contato que estava aberto e vai dar permissão para o compressor entrar em operação. A única coisa que pode acontecer é a temperatura do ar externo está muito alta e somente o motor 1, o motor FC12 ou FC22, ele não dá conta, né, de atender o sistema e o meu sistema vai desabilitar por alta pressão. Ou ele vai dar alta pressão lá, H1, H2, H3, ou vai dar sobrecarga, 51, 52, 53, depende aí muito do sistema. Tá bom? Então, o contator do CMFC 12 ou 22, ele sendo energizado, ele vai fechar o contato e vai dar permissão para o compressor, independente dos outros motores. Ele só não vai entrar em operação, meu compressor só não vai entrar em operação se eu tiver uma abertura do relé térmico de qualquer um dos 4 motores. Se eu abrir o relé térmico lá de qualquer um, eu vou interromper o funcionamento do meu chiller, porque ele vai gerar um alarme lá C1, F1 ou C1, F2. Ok? Então, só nessa condição que ele vai parar todo o chiller, independente do motor que deu problema, se abrir o relé térmico. Ok? Se for problema só no contator de um dos 3, o CMFC final 2, ele sendo energizado, o meu chiller vai partir. Ele só vai parar se der alta pressão. Tá bom? Aí chegando lá, o meu compressor ele não está em operação. Eu não tenho alarme nenhum no meu sistema, mas o meu compressor ele não entra em operação. Quem é o cara que a gente tem que verificar? A bobina, né, o contator CMFC 12, o 12, 22, 32 ou 42. Onde esse cara está? Ele está lá no PCM 214, que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Né? A gente tem aqui uma seletora, certo? E tem a bobina.
CMFC12. Então a gente vai ter que verificar esse contator aqui, né, para ver se a bobina dele não está aberta. Se a bobina estiver aberta, ele não vai fechar, né, ele vai ser energizado, né, mas não vai atracar o contator. Então se os contatos que eram abertos não vão fechar, os que eram fechados também não vão se abrir. Então esse cara aqui vai continuar aberto e ele não vai dar permissão para o meu compressor entrar em operação. Ah, é só a bobina que pode estar com problema? Não. A seletora também aqui, pessoal, dá muito problema também, tá? Então tem que verificar a seletora. Se a seletora estiver com problema, tem que ser substituída, porque ela também vai interromper a alimentação da bobina do contator do motor CMFC12, né? Não vai energizar o contator e não vai fechar o contato. Auxiliar aqui na saída do PCM 209 e meu compressor também, ele não vai entrar em operação. Então sempre que o compressor ele não entrar em operação, a gente tem que verificar o contator CMFC12, né? Os contatores aí pro final 2 dos motores do condensador. Lógico que não é só esse problema, tá, pessoal? Às vezes também pode ser problema nas bobinas dos contatores do compressor, tanto do principal quanto do fechamento estrela e do fechamento triângulo também. Se um desses contatores estiver com problema, ele vai mostrar lá que o meu compressor está operando, você vai chegar no físico lá no compressor, o compressor vai estar parado, então a gente vai ter que verificar os contatores do compressor também. Não é somente o do motor do condensador. Quando é condensação a gente vai direto dos contatores do compressor, porque a gente já não tem esse auxiliar aqui dos motores. Tá bom? Então, deu algum problema lá, o chile não entra em operação, não tem alarme nenhum. Primeira coisa que você vai fazer é verificar o contator do motor 12, 22, 32 ou 42. Ok? Se estiver ok, aí a gente parte para os contatores do compressor. Beleza, pessoal? Então, é dessa forma aí que funcionam os motores dos condensadores do chiller de condensação AA. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Foi uma forma bem simples aí de estar explicando. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos para que a gente possa continuar a passar aí mais conhecimento para vocês. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!